Oi pessoal, aqui é a Thaís do canal Inspirados pela Palavra e hoje nós vamos falar de como os 12 apóstolos de Cristo morreram. Mas antes de começarmos, deixe o like, comente e compartilhe o vídeo. Os 12 apóstolos foram escolhidos por Jesus para participar de seu ministério aqui na Terra. Todos foram importantes para a pregação do Evangelho após a subida de Cristo para o céu. Por isso, foram perseguidos e brutalmente assassinados. Descubra agora como foi o fim dos 12 apóstolos de Cristo. A perseguição aos cristãos nos primeiros dias era ferrenha, o que fez com que vários se tornassem mártires. Para os que andaram próximo a Jesus, não seria diferente. Como morreram? Pedro, antes de ser chamado por Cristo, tinha o nome Simão. Pedro era um homem explosivo, responsável por atacar e arrancar a orelha de um dos soldados que iria prender a Jesus. Mesmo com episódios de pouca fé, como quando negou a Cristo e quando afundou no mar, foi um dos maiores expoentes para a igreja primitiva. Em um só discurso, a Bíblia conta que mais de 3.000 homens foram convertidos. Pedro foi vítima da perseguição religiosa do imperador Nero e teve a sua morte comentada também no livro Primeira Epístola de Clemente. Segundo as tradições, foi crucificado de cabeça para baixo para não morrer como Cristo. O local supostamente seria o Circo de Nero, onde hoje fica o Vaticano. André, ele foi chamado ao mesmo tempo que o seu irmão, Pedro, quando estavam pescando. André era um dos que ficavam mais próximos ao mestre, junto com Pedro, Tiago e João. Ele estava junto quando Jesus falou do fim dos tempos, quando Jesus subiu aos céus e teve um papel importante na igreja primitiva, como Atos descreve. É dito que ele recusou a negar a sua fé diante do procônsul romano Aegiates, e por isso foi torturado e morto na Grécia. Também foi crucificado, porém em uma cruz em formato de X. Este símbolo tornou-se uma figura conhecida e adotada por muitos países em suas bandeiras, como a Escócia e o Reino Unido. João era bem jovem quando foi chamado e escreveu a importantíssimas partes do Novo Testamento. O Evangelho de João, escrito com a ilustre frase: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É sua autoria. Podemos encontrar informações sobre a sua morte em textos de Polícrates, de Éfeso, e de Eusébio de Cesareia. Após quase ser queimado vivo, a mando do imperador Domiciano, foi exilado na ilha grega de Patmos. Depois foi para a cidade de Éfeso, onde aparentemente morreu de causas naturais, por volta do ano 103 d.C. Felipe também morreu de causas naturais, porém há relatos de outras possíveis mortes. Um texto aborda isso em Atos de Filipe, que obviamente não faz parte da Bíblia. Felipe pode ter morrido por ter convertido a mulher do procônsul romano. Ele teria sido torturado até a morte e crucificado em algum lugar da Ásia Menor, provavelmente em Hierápolis, 54 d.C. Bartolomeu. Esse é bem difícil, pois não há registro escrito de sua morte. Até mesmo a data do seu falecimento é incerta. Uma versão conta que Bartolomeu conseguiu converter o rei da Armênia, Polínios, ao cristianismo. O feito provocou a ira do irmão do monarca, que mandou matá-lo. Ele pode ter sido crucificado, esfolado vivo ou até mesmo decapitado. Mateus, escritor do primeiro livro do Novo Testamento, o apóstolo, foi uma importante quebra de paradigma para a época, pois era publicano. Os judeus odiavam cobradores de impostos, por os considerarem traidores, mas Cristo os chamou, mesmo assim,
Muitos creem que morreu na Etiópia por causas naturais, só que há relatos abordando o fato de que um rei local teria assassinado, decapitado, afogado ou queimado. Tomé, o homem que andou com Jesus e viu tudo o que ele fez, mas mesmo assim não acreditou que ele havia ressuscitado. Depois de ver o Cristo ressurreto, Tomé passou a ser mais fiel e sua morte pode ter sido por volta de 72 depois de Cristo. Como os principais escritos como fonte, sendo em Atos de Tomé e História Eclesiásticas, número 5, Tomé teria morrido em Milabória, na Índia. Lá ele conseguiu converter a esposa do rei ao cristianismo segundo a tradição. Segundo a tradição católica, foi cerrado ao meio. O apóstolo teria sido martirizado quando já era bem idoso, aos 120 anos, quando Trajano ainda era imperador. Tiago, filho de Zebedeu, era irmão de João, um dos poucos que teve o seu fim colocado na Bíblia. Ele foi o primeiro dos 12 apóstolos a ser martirizado. Foi por volta de 44 depois de Cristo. Foi decapitado a mando de Herodes, que estava perseguindo aos cristãos. Tiago, filho de Alfeu. Pouco parece na Bíblia, apenas 4 vezes. Um relato diz que ele foi crucificado como Jesus, só que por volta do ano 62 depois de Cristo. Outra hipótese foi registrada pelo historiador Flávio Joséfo, que envolve Tiago ser apedrejado até a morte a mando do sumo sacerdote Ananias. O motivo seria o apóstolo se negar a entregar os outros seguidores de Cristo. Bem, dos originais restam ainda 2, Judas Iscariotes e Judas Tadeu. Judas Tadeu foi aquele que sempre se mostrou fiel a Cristo. É de sua autoria o livro da Bíblia com o seu nome que compõe o Novo Testamento. De acordo com as tradições, ele evangelizou na Judéia, Samaria e Mesopotâmia e na Líbia Antiga. Seu martírio pode ter sido no ano 70 depois de Cristo, com golpes de lança, machado e porrete. Judas Iscariotes. Mesmo andando com Cristo, Judas traiu o mestre e o vendeu por moedas de prata. Junto com Tiago, filho de Zebedeu, Judas também tem sua morte descrita na Bíblia. Movido pelo remorso, devolveu o dinheiro e se enforcou. Curiosamente, ele é um dos apóstolos mais citados. Geralmente aparece mencionado em último lugar. Mas vocês sabiam que existiram mais apóstolos? Depois da morte de Judas, foi preciso encontrar um substituto. Dentre os seguidores próximos de Cristo, Matias foi escolhido para preencher a vaga. Segundo a tradição, evangelizou na Judéia, Capadócia e Etiópia. É dito que foi martirizado através do apedrejamento e decapitação em Jerusalém. Mas ele não foi o único que recebeu o status, mesmo depois da subida de Jesus aos céus. Paulo, provavelmente um dos nomes de maior destaque no Novo Testamento, depois de Jesus, também foi apóstolo, e ele também era chamado de Saulo, mas não porque Deus mudou o seu nome, como aconteceu com Jacó e Abraão no Velho Testamento. Seus 2 nomes diferentes eram por conta de suas 2 origens, a judaica e a romana. Paulo contribuiu muito para a igreja primitiva, o que faz um dos maiores missionários até hoje. O apóstolo escreveu todos os livros do Novo Testamento, que se encontra de Romanos até Filemão, e alguns acreditam a ele também o livro de Hebreus. Mesmo ainda sendo incrédulo quando o Cristo pisou na terra, Paulo se tornou um dos maiores responsáveis pelas doutrinas cristãs e pela sistematização do cristianismo. É dele a famosa frase: porque pela graça sois salvos, mediante a fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Na carta a Timóteo, Paulo fala que está prestes a deixar a vida para se encontrar com Cristo. Não se sabe exatamente como foi a sua morte, mas pode ter sido morto perto de Roma, com uma execução por espada. Segundo ele, guardou a fé até o fim. A vida dos apóstolos não foi fácil diante de tanta perseguição. O fim deles foi cruel e trágico, mas todos sabiam o que iria passar. Cristo disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo." E você, se fosse na época em que os discípulos viveram, teria provas o suficiente de condenar você à morte por ser seguidor de Cristo? Pense nisso. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Curte, comente e compartilhe para que possa chegar a mais pessoas. E até o próximo vídeo.